Olá, boa noite. Procuradoria-Geral da República pede prisão preventiva de Carla Zambelli. Deputada fugiu do país após condenação no Supremo Tribunal Federal. O governo chega a acordo com presidentes da Câmara e do Senado e anunciará na semana que vem medidas econômicas e estruturais alternativas ao IOF. E você vai ver também. Multidão ocupa a fachada do complexo penitenciário de Jericinó para a saída do MC Pose do Rodo e provoca confusão com a polícia. Investigações se voltam contra a esposa do cantor. Jovem morre depois de comer bolo envenenado na Grande São Paulo. Principal suspeita é outra adolescente. O motivo, ciúmes. Crise no Corinthians. Dezenas de torcedores invadem Parque São Jorge em protesto contra o clube. Tudo isso e muito mais nesta edição do Rede TV News. Imagens registradas pela câmera corporal da Polícia Militar contradizem a versão registrada pela PM na morte de uma adolescente durante uma abordagem na zona leste de São Paulo. O crime aconteceu em janeiro. O vídeo da câmera corporal do sargento Tiago Guerra mostra uma rápida discussão entre o PM e o irmão da vítima. De mim já, mano. Como que é, mano? Você é louco, põe sua mão pra... O sargento pega o jovem pela gola da camisa, aponta a arma para o rapaz e dá uma coronhada na cabeça dele. É nesse momento que a arma dispara. Põe sua mão pra... Vai, caralho! E acerta Vitória Manoele dos Santos, de 16 anos. Ela foi atingida com um tiro na região do pescoço. Vai, caralho! Porra. A garota cai no chão e não se levanta mais. A câmera corporal de um outro policial, identificado como Carlos Eduardo, mostra o desespero da mãe de Vitória. Senhora, eu falei pra senhora passar. Pode deixar. Pode deixar. Não vou sair. Tá bom, senhora. Não vou sair. Só calma. Vocês mataram minha filha. Vocês. Afastar. Não vou sair. Não vou. Põe a mão em mim pra você ver. Põe a mão em mim. Minha filha tá baleada no chão. E vocês estão esperando o quê? Põe dentro da viatura, né? A gente não pode, senhora. Eu tô passando mal. A gente não pode levar. O caso aconteceu no início do ano, mas as imagens foram divulgadas hoje. Na época, Cauê Alexandre dos Santos Lima, irmão de Vitória, estava com ela e outros familiares em uma praça no bairro de Guaianazes, extremo leste da capital. Segundo Cauê, eles notaram uma movimentação da polícia para saber o que tinha acontecido. Foi nesse momento que os irmãos foram abordados pelos agentes. Ô, senhor, tava no quieto, vocês matou minha irmã. Senhor, pelo amor de Deus, é minha irmã, mano. O senhor não tava fazendo nada, eu só conheci o menino, fui perguntar, senhora. Eu tava no bar, pede a filmagem do bar, mano. O sargento Tiago Guerra continua preso preventivamente no presídio militar Romão Gomes. A Secretaria de Segurança Pública afirmou em nota que, conforme mostram as imagens da câmera corporal do PM, o agente colocou a vida da jovem em risco no momento em que ele assumiu a responsabilidade de dar uma coronhada no irmão dela com a arma destravada. Segundo a nota, as investigações foram concluídas e encaminhadas à Justiça. Foi enterrado em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, o corpo de uma adolescente vítima de um bolo envenenado. Segundo a polícia, o crime foi cometido por uma jovem da mesma idade. Muita gente foi ao cemitério se despedir de Ana Luísa de Oliveira Neves, que tinha 17 anos. Chocados, amigos procuraram dar conforto à família. Eu sou pai, tenho 3 filhas também, né? Sei como que é difícil perder né? Eu não sei como é difícil perder um filho assim, sentir o que ele está sentindo, né? Mas é muito difícil o que ele está sentindo e a gente está junto com ele, orando por ele, para que Deus possa confortar ele nesse momento, né? Às 5 da tarde do último sábado, Ana Luísa recebeu um bolo de pote e um bilhete com uma mensagem. Um mimo para a garota mais linda que eu já vi. Após comer o bolo, passou mal e foi levada para o hospital. Medicada, recebeu alta, mas no dia seguinte os sintomas voltaram. Quando voltou para o hospital, já estava sem vida. Com essa imagem, a polícia descobriu quem entregou o bolo na casa da jovem que faleceu.
O motoboy que fez a entrega levou a polícia até a adolescente de 17 anos que confessou ter enviado o bolo com veneno para Ana Luísa por ciúme. Segundo a polícia, este é o segundo caso de envenenamento que ela pratica em menos de um mês. Este outro bilhete, com a mesma letra e a mensagem parecida, chegou à polícia através de uma vítima. No dia 15 de maio, outra garota de 17 anos recebeu um bolo e passou mal após comê-lo. Ela precisou ser levada ao hospital e está bem. Na delegacia, a autora disse que usou arsênio nos 2 crimes e comprou o produto pela internet. Sob muita comoção, o corpo de Ana Luísa de Oliveira Neves foi enterrado. A violência contra motoristas de transporte por aplicativo tem aumentado em Minas Gerais. As ocorrências envolvem roubos, sequestros e até assassinatos. Priscila teve o carro roubado há um mês em Belo Horizonte. Um homem chamou o transporte por aplicativo, conversou durante o percurso sem levantar nenhuma suspeita e, no local indicado como destino, anunciou o assalto. Ele simplesmente colocou uma faca no meu pescoço e virou e falou comigo assim: não olha para trás, não faz nada, porque eu já matei um e se eu te matar aqui, não dá nada para mim. O veículo tem rastreador e horas depois foi recuperado pela polícia. Eu preciso trabalhar porque eu tenho um filho especial, precisa de mim. Antônio faz corridas há 9 anos e também já foi vítima de violência na capital mineira. Ele chegou a ser mantido como refém por criminosos. Começaram a fazer a pressão psicológica que eles fazem. Perdeu, se não der, vou te matar. 7 anos depois, ele ainda se emociona quando fala dos problemas de saúde provocados pelo trauma emocional. Eu tive amnésia, perca de memória. Eu acordava dentro do meu quarto, eu não sabia aonde eu estava. Não reconheci minha esposa. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública aqui de Minas Gerais, o número de boletins de ocorrência registrados por motoristas de aplicativo nos primeiros 3 meses deste ano aumentaram quase 6% na comparação com o mesmo período de 2024. Entre os crimes relatados estão roubo, furto e dano ao veículo. No último fim de semana, Fábio Dias da Silva, de 45 anos, foi encontrado morto no porta-malas do carro que usava diariamente para trabalhar na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele havia desaparecido 2 dias antes e era procurado pela família. O principal suspeito se apresentou numa delegacia após o flagrante e confessou que cometeu o crime porque o motorista de aplicativo estava se relacionando com sua ex-namorada. Em outra ocorrência, câmeras de segurança flagraram quando ladrões abordaram uma motorista que teve o carro roubado enquanto estava parada na rua. O próprio motorista tem que garantir a sua segurança. Então, você tem que fazer uma certa avaliação ali do local, do passageiro. Infelizmente, isso tem que acontecer. Por meio da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Uber e a 99 afirmaram que a segurança de motoristas parceiros e usuários é prioridade nas operações e que investem e trabalham continuamente para buscar cada vez mais proteção. Na verdade, sim, nós estamos à cega, né? Eu vou aceitar uma corrida, eu não sei quem vai estar na corrida. A gente já sai para trabalhar com medo disso tudo. A polícia do Rio de Janeiro fez hoje uma operação contra o esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Entre os alvos estava a Vivi Noronha, mulher do MC Pose do Rodo, que foi solto após 5 dias. Uma multidão de fãs aguardava a saída do rapper do complexo penitenciário de Jericinó. A esposa Vivi Noronha também foi ao presídio. Deu tudo certo, MC não é bandido. O cantor Oruan subiu em um ônibus para falar com o público. Houve tumulto. Para dispersar a multidão, a polícia militar usou gás de pimenta. Pose deixou o presídio por volta das 3 da tarde e, mais uma vez, houve confusão. A polícia precisou intervir para garantir a saída do carro do cantor. O MC deverá cumprir uma série de medidas cautelares, entre elas a proibição de contato com investigados e com pessoas ligadas ao Comando Vermelho.
Pela manhã, policiais estiveram na casa de MC Pose do Rodo e apreenderam computadores. O alvo da operação era a mulher dele, a influenciadora Vivi Noronha. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, identificou movimentações atípicas nas contas dela, somando quase R$1 milhão. Segundo as investigações, os depósitos foram feitos por pessoas ligadas ao traficante Felipe da Silva Gregório, conhecido como Professor, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho e responsável pela compra de armas, drogas e munições para a facção. O criminoso foi morto no fim de semana. O professor comandava uma complexa rede de laranjas e de empresas de fachada e depositava nessas contas o dinheiro obtido com o tráfico. Os recursos eram usados para a compra de armas e drogas. O grupo movimentou cerca de R$250 milhões. Por trás desses bailes e manifestações ditas culturais por alguns, como muitos insistem em dizer, tem um esquema criminoso de tráfico de armas, tráfico de drogas, crime de roubos de veículos, roubos de cargas, mortes de pessoas, mortes de desafetos, tribunais do tráfico, enfim, uma série de crimes violentos e crimes de sangue. Na ação foram apreendidos 4 carros, aparelhos eletrônicos e documentos. A Justiça também determinou o bloqueio de 35 contas bancárias. Nas redes sociais, Vivi Noronha criticou a atuação dos agentes, disse que teve a casa violada e relatou o sumiço de joias e racismo durante a prisão do marido. A polícia disse que as críticas não têm fundamento e que a influenciadora será intimada para falar sobre as acusações. Os agentes também descobriram que um homem procurado pelo FBI e apontado como operador financeiro do grupo terrorista Al-Qaeda lavou dinheiro para o Comando Vermelho. Ele não foi alvo da ação de hoje. Esta operação, que contou com buscas em outros 15 endereços em São Paulo e no Rio de Janeiro, não tem relação direta com o inquérito que levou o MC Pose do Rodo à prisão por apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Um confronto entre policiais e traficantes no Rio de Janeiro fechou mais uma vez a Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade. Ainda era madrugada quando os agentes entraram no Complexo de Israel em uma ação para combater o tráfico de drogas e reprimir o roubo de carros e cargas na região. De dentro de casa, os moradores registraram um tiroteio entre policiais e criminosos. Por causa do confronto, policiais fecharam a Avenida Brasil na altura da Parada de Lucas, na Zona Norte. Da Avenida Brasil, sentido centro. Todas as pistas fechadas pelo BOP, hein? Nem BRT tá funcionando, hein? Tudo parado, hein? A via ficou bloqueada por quase 1 hora. A gente faz esse fechamento temporário da via para evitar que tenhamos desdobramentos de pessoas feridas, de pessoas inocentes que não estão engajadas nesse confronto e que sejam atingidas. 17 escolas municipais suspenderam as aulas. 2 unidades de saúde também paralisaram os atendimentos. A comunidade é dominada pelo 3º Comando Puro, liderado pelo traficante Álvaro Malaquia Santa Rosa, o Peixão, que está foragido. Hoje, a polícia voltou ao local usado pelos criminosos como área de lazer e começou a ser destruído durante uma ação em março. Desta vez, os agentes aterraram o lago do resort. Nesse momento, a ideia é acabar com toda essa estrutura e deixar esse espaço livre para a utilização do espaço público pelas pessoas ou a utilização com fins para a coletividade e não como uma estrutura e um espaço de lazer para criminosos, que era a forma como aquela área era utilizada. Na ação, a polícia apreendeu um fuzil antidrone, acessórios de drone, 2 rádios transmissores e drogas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo das gravações dos vídeos de testemunhas de Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de participação em uma trama golpista. Depoimentos terminaram ontem e os vídeos só foram divulgados agora para evitar que as testemunhas pudessem combinar versões. Entre os depoentes estava o brigadeiro Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica.
Segundo a Polícia Federal, ele participou de uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais chefes das Forças Armadas em 7 de dezembro de 2022. Na ocasião, Bolsonaro, já derrotado nas urnas, teria apresentado plano de golpe de Estado para impedir que Lula assumisse o poder. O documento estava na forma de decreto de estado de exceção. Batista Júnior disse que ele e o comandante do Exército, general Freire Gomes, não concordaram com a trama. A partir do dia 11, dia 14, nós começamos a imaginar que os objetivos políticos de uma medida de exceção não eram para garantir a paz social até o dia 1º de janeiro. Foi no âmbito desta discussão de possíveis estados de exceção, sem os pressupostos necessários para que eles sejam feitos. Batista Júnior confirmou que Freire Gomes teria dado voz de prisão para Bolsonaro. Mas antes disso, no depoimento do dia 19 de maio, o ex-comandante do Exército negou. A mídia até reportou aí que eu teria dado voz de prisão ao presidente. Não aconteceu isso de forma alguma. Acho que houve uma má interpretação, até quando nós conversamos em paralelo aí, os comandantes. O que eu alertei o presidente, sim. E se ele saísse dos aspectos jurídicos, né, além dele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. A versão dada aos ministros foi diferente do depoimento dado à Polícia Federal. Repare que enquanto Freire Gomes falava, Alexandre de Moraes analisava o depoimento dele na PF e, em seguida, o advertiu. Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. O ex-comandante rebateu. Eu gostaria de fazer uma correção aqui, que com 50 anos de exército eu jamais mentiria. Apenas a diferença, ministro Alexandre, é que eu não posso inferir o que ele quis dizer com estar com o presidente. Esse não foi o único momento tenso. No dia 23 de maio, o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, chegou a bater boca com Moraes. A confusão começou quando um dos advogados pediu para ele avaliar uma fala do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Segundo a polícia, Garnier colocou as tropas da Marinha à disposição dos golpistas. Aldo Rebelo disse que a língua portuguesa permite força de expressão e que a frase "estou à disposição" não poderia ser interpretada de forma literal. O senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. Ao todo, foram ouvidas 52 pessoas. A maior parte dos depoentes disse que os 8 integrantes do chamado núcleo central da trama são inocentes e que nunca planejaram um golpe de Estado. Na semana que vem, os réus vão ser ouvidos, a começar por Mauro Cid, delator no inquérito. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Ela fugiu do país após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal. Repórter Rafael Feliz acompanha essa história diretamente de Brasília e vai nos contar tintim por tintim, porque ela surgiu hoje. Até então a gente sabia da condenação da deputada federal Carla Zambelli, mas hoje se obteve notícia, porque a deputada resolveu falar numa live, anunciar numa live, que ela tinha evadido, que ela tinha fugido do país, foi para o exterior e pretende ir para a Itália. Ela tem passaporte italiano, quer dizer, quer fugir das garras da justiça. Rafael, nos conte tudo.
Oi, Amanda. Boa noite a você, Augusto, e a todos que nos assistem. É isso. Carla Zambelli concedeu uma entrevista hoje dos Estados Unidos e disse que deve seguir viagem para a Itália. Ela comentou essa questão de ter passaporte italiano, mas que viajou a princípio para cuidar de problemas de saúde. No entanto, depois de ter citado essa questão de saúde, ela disse que deve aproveitar desse passaporte italiano para rodar a Itália e denunciar supostos abusos do Supremo Tribunal Federal e que também vai pedir licença do mandato de deputada. Então, por entender que Zambelli está fugindo da justiça, a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva e também a inclusão dela na lista de difusão vermelha da Interpol. Zambelli foi condenada a cerca de 20 dias a 10 anos de prisão por ter contratado um hacker para invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça para emitir mandados de prisão falsos. Ela ainda é ré em outros inquéritos no Supremo Tribunal Federal e na Justiça Eleitoral, como o inquérito das fake news e das milícias digitais, além daquele caso em que, na véspera das eleições de 2022, ela sacou uma arma e perseguiu um eleitor do presidente Lula. Além disso, Zambelli já foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, mas esse caso está em fase de recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Amanda e Augusto. Obrigado, Rafael. Em São Paulo, todas as deputadas estaduais receberam ameaças de estupro e morte pela internet. A mensagem com teor violento e ofensivo citava o nome de algumas parlamentares. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem 24 mulheres dos 94 parlamentares. As ameaças foram disseminadas no último sábado. As deputadas protocolaram notícia-crime na Delegacia de Crimes Racionais e Delitos de Intolerância. A deputada Paula, da bancada feminista, se pronunciou em nome de todas. Essa foi a primeira vez em que todas as deputadas foram igualmente ameaçadas nessa casa legislativa, sejam da direita, sejam da esquerda, e a única coisa que nos unifica é o fato de sermos mulheres. Infelizmente, esse é mais um caso de violência política de gênero, mas que dessa vez atinge igualmente todas as deputadas e precisa ser tratada com esse nível de seriedade. Em nota, a Alesp afirmou que se solidariza com as deputadas e que nenhuma agressão será tolerada. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que investiga um homem de 28 anos e que apreendeu um computador e um celular para perícia. O caso é investigado como ameaça, injúria racial e falsa identidade. O governo adiou para a semana que vem o anúncio das medidas que devem substituir o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O presidente Lula discutiu as propostas com o ministro da Fazenda e os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. A reunião no Palácio da Alvorada contou com a presença dos líderes do governo na Câmara e no Senado, da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Após o encontro, Haddad afirmou que no próximo domingo vai discutir as propostas com os líderes de partidos e só depois fará o anúncio. Segundo o ministro, o pacote terá medidas estruturantes de médio e longo prazo, mas também medidas imediatas que possam garantir a arrecadação de 20 bilhões de reais para substituir o aumento do IOF neste ano. Preciso da aprovação de pelo menos de uma parte das medidas para rever o decreto. Eu tenho a lei de responsabilidade fiscal, o arcabouço fiscal, eu tenho uma série de constrangimentos legais, né, que me impõem uma obrigação que eu tenho que cumprir. Apesar do governo não ter revelado o que ficou definido, mais cedo o presidente Lula adiantou em entrevista coletiva no Palácio do Planalto que o principal interesse do governo é rever as desonerações da folha de pagamentos das empresas. Lula lembrou que quando o Senado decidiu manter a desoneração, deveria ter apresentado uma compensação, mas que isso, até hoje, não foi feito. Você sabe quanto que o governo deixa de arrecadar por conta de benefícios aos empresários? 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais. Não é pouca coisa, gente. Agora o governo fica se matando para cortar 30 bilhões no orçamento e esse dinheiro poderia ser retirado da desoneração. Poderia ser tirado desses 800 bilhões. Lula comentou as críticas do Congresso ao anúncio do aumento do IOF. Ele admitiu que faltou diálogo, principalmente com os líderes do governo, mas negou que houve erro
da equipe econômica. Eu não acho que isso tenha sido erro, não. Eu acho que foi um momento político, sabe? Em nenhum momento, o companheiro Haddad teve qualquer problema de rediscutir o assunto. Em nenhum momento. Aquilo, a apresentação do F foi o que eles tinham pensado naquele instante. Toda vez que a gente toma uma atitude sem conversar com as pessoas que vão ter que nos defender e defender a proposta, a gente pode cometer erros. Porque muitas vezes gente nossa tem proposta de mudança. Esse episódio foi muito didático. A forma sensível que o presidente da República nos acolheu, as suas manifestações lideradas pelo ministro Haddad, foi a todo instante no sentido de buscarmos um entendimento. E em entrevista coletiva hoje pela manhã, o presidente Lula disse que espera que os juros caiam logo e reforçou a confiança no presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Você acha que eu não critico o juro porque é o Galípolo que está lá? Não é por conta disso, gente. É porque quando a gente discute no governo, o que está acontecendo já estava precificado. A gente já sabia que ia acontecer. Então, o que nós estamos conscientes é de que a inflação está controlada, começou a cair o preço dos alimentos, e eu acho que logo, logo, o Banco Central vai tomar a atitude correta de começar a baixar os juros. Tenho 100% de confiança, sabe, na idoneidade do companheiro Galípolo. Lula também reagiu a uma nota divulgada pela Embaixada de Israel no Brasil, que acusou o presidente de alimentar o antissemitismo por suas críticas contra a guerra na faixa de Gaza. O presidente da República reafirma o que disse. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra. É um exército matando mulheres e crianças. Por conta de que o povo judeu sofreu na sua história, que o governo de Israel deveria ter bom senso e humanismo, e vem dizer que é antissemitismo, precisa parar com esse vitimismo. E o presidente disse ainda que o Brasil vai defender o STF e o ministro Alexandre de Moraes após ameaças de sanção por parte do governo dos Estados Unidos. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. O cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. A redução do preço da gasolina anunciada ontem pela Petrobras ainda não chegou aos postos de combustíveis. Quem veio abastecer o tanque esperando por um preço mais baixo foi surpreendido. Eu vim abastecer e esperava que o combustível tivesse um preço melhor. Mas, infelizmente, nunca está, né? Para nós que depende do combustível, que depende do carro para trabalhar, de tudo, quanto mais barato tiver, melhor. Eu já imaginava que poderia estar no preço mais novo, né? Não está ainda. Ontem, o preço da gasolina nos postos de São Paulo variavam entre R$ 5,89 e R$ 6,29. Após o anúncio da redução, a nossa equipe voltou aos mesmos postos de combustíveis e constatou: os preços ainda são os mesmos do dia anterior. A queda de 17 centavos no preço da gasolina, que começou a valer hoje às distribuidoras, deve chegar ao consumidor só quando houver a troca do combustível que já está nas bombas atualmente. E o desconto estimado ao cliente final deve ser de apenas 12 centavos por litro. Isso porque muitos fatores influenciam no preço final da gasolina. A composição do preço da gasolina consiste basicamente em 4 aspectos. O preço da gasolina A, que é a gasolina pura, uma composição de 27% do etanol anidro, né? E a questão dos tributos e a própria distribuição e revenda. Os tributos têm um grande impacto nesse sentido, uma vez que incidem os tributos federais e o tributo estadual, essencialmente o ICMS. Por enquanto, o jeito para pagar menos é pesquisar. Ver os que estão melhor na região e achar um que seja mais de confiança, né? Que tiver com a gasolina melhor de qualidade e tiver com preço bom também, senão não adianta, né? Ter preço e não ter qualidade. Mais da metade dos brasileiros que ingerem bebida alcoólica afirmam que diminuíram o consumo no último ano. O principal motivo é a preocupação com a saúde.
Na geladeira já não tem mais as latinhas de cerveja que, por anos, dividiam espaço com alimentos e outras bebidas. Agora, no máximo, é a cervejinha sem álcool. A cerveja zero, né, como foi a nossa opção de ter em casa para tomar, né, porque nós temos os mesmos hábitos. Fazer uma janta, tá cerveja, conversando. Mas é uma coisa hoje que, se não tiver também, nós vamos fazer todas as coisas do mesmo jeito. Sâmia e Carlos decidiram parar de beber álcool quando perceberam que o consumo já não era mais saudável. Muita briga entre o casal, né? Discussão, queira ou não, assim, porque você fica alterado. Foi numa dessas discussões que aí sentamos, conversamos, eu falei para ela, eu vou a partir de hoje parar de beber. Além disso, o impacto na saúde foi importante, mesmo motivo de 34% dos entrevistados pelo Datafolha. Casos de dependência na família e medo de dependência foram citados por 8% e 7% deles. A pesquisa ouviu 1.912 pessoas com mais de 18 anos em 113 cidades do país. Desse total, 53% afirmaram que diminuíram o consumo de álcool no último ano, enquanto 35% disseram que não houve mudanças e 12% passaram a beber mais nesse período. Um outro levantamento feito pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo aponta que quem bebe 8 ou mais doses de álcool por semana apresenta um risco elevado de desenvolver lesões cerebrais associadas à perda de memória e cognição. Esse estudo da USP, o que ele mostra atualmente é mais o conhecimento de mais um mecanismo que leva à deterioração, à perda da rigidez da célula nervosa, do neurônio, que consequentemente padece e morre e ela não é reposta. Portanto, se estão morrendo neurônios, e são muitos, são milhares dentro desse consumo nocivo, o que você tem na somatória disso, é trazer uma perda do funcionamento cerebral pleno. Desde que deixaram aquele excesso de bebida alcoólica, Sâmia e Carlos perceberam uma melhora na saúde. A primeira coisa, você desincha, né? Você emagrece. Todo mundo fala assim, nossa, mas você fez lipo, você fez... Não, eu parei de beber. Por escolha, eles pararam. Mas para quem mantém o hábito de consumir bebidas alcoólicas, especialistas orientam a procurar ajuda quando a quantidade afeta a qualidade de vida. É uma droga que é permitida, é uma droga que é lícita no nosso meio, mas que não é isenta de riscos. Uma experiência virtual tem mostrado bons resultados em um hospital público de Fortaleza. Ao serem transportados para ambientes paradisíacos, pacientes relatam bem-estar e até melhora significativa no quadro de saúde. Através de óculos de realidade virtual, pessoas internadas podem viver experiências que aliviam, mesmo que temporariamente, os desafios do ambiente hospitalar. É o caso da Larissa, internada há mais de 4 meses. Essa experiência para mim foi incrível, com óculos, porque me mostrou que, mesmo eu estando do jeito que eu estou aqui, eu posso sonhar, eu posso imaginar uma manhã melhor. Eu consegui me ver bem, né? Eu consegui me ver na praia. Já imaginou pisar na areia do mar, ouvir o som das ondas, ou até mesmo caminhar virtualmente pelas ruas de Londres e Paris sem sair do leito hospitalar, utilizando somente um óculos? Esse tratamento tem mostrado bons resultados nesta unidade de saúde, ao serem transportados para cenários que despertam sensações de tranquilidade e prazer. Os pacientes relatam redução do estresse e da ansiedade. O uso desses óculos, a gente faz um resgate um pouco dessa essência, né, de quem é aquele paciente, do que ele gosta, né? A gente propõe a ele viagens para que talvez fossem impossíveis dele fazer, né, assim, ir para a Europa, ir para uma França, né, e tornar aquele momento de tristeza, né, de solidão, que muitos deles acabam estando só aqui dentro do hospital, vivenciando isso, um momento lúdico, um momento que eles podem ser um pouco deles mesmos. O equipamento funciona através de sensores, telas e conexão com a internet. No ambiente imersivo, o paciente realmente se sente naquele lugar. A iniciativa, além de promover bem-estar,
resgata a individualidade de quem muitas vezes perde autonomia durante a internação. O psicólogo consegue entender um pouco mais assim, a necessidade que o paciente tem de sair um pouco dessa zona de estar só entre quatro paredes, estar na cama. É um ambiente, querendo ou não, pesado, né? Onde tem as pessoas enfermas e tal. Então a experiência com o óculos trouxe esse conforto, esse alívio. Muitos deles dão entrada no hospital pela essa saúde física, mas que o emocional, que a saúde mental, ela precisa estar bem. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está no Rio de Janeiro para visitar unidades de referência. O repórter Tony Vendramini tem as informações. Oi, Tony, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, à tarde, o ministro Alexandre Padilha visitou 2 unidades de referência em tratamento especializado aqui no Rio. O Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e o Rio Imagem. Segundo Padilha, essa agenda foi para acelerar a integração dos dados do Rio de Janeiro ao programa Agora Tem Especialistas, lançado na última sexta-feira pelo governo federal. A intenção é reduzir o tempo de espera da população a consultas, exames e cirurgias, usando toda a estrutura de saúde do país, a pública e também a privada. E agora à noite, aqui no centro, o ministro participou de congressos que acontecem simultaneamente sobre doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. E durante esse evento, Padilha entregou a representante da Organização Pan-Americana de Saúde um relatório sobre o controle do HIV no Brasil. A entrega desse documento é o último passo para conseguir o certificado inédito de país livre da transmissão vertical do vírus HIV, aquela que acontece da mãe para o bebê. Depois do evento, o ministro falou sobre esse tema. Vamos ouvir o que ele disse. Desde os anos 90, o Brasil começou a adotar as práticas mais científicas, mais consolidadas, de fazer o diagnóstico durante o pré-natal, ou seja, oferecer para as mães que estão fazendo o pré-natal o diagnóstico do HIV, começar a tratar caso as pessoas estivessem positivas, condutas durante o parto e a medicação para o bebê. Continuamos fazendo isso com muita intensidade e, ao fazer isso, atingimos a meta de eliminação da transmissão vertical do HIV. Isso tem a ver com o aumento da capacidade de diagnóstico. Nós aumentamos nos últimos 2 anos para 96% o número de gestantes que foram testadas no nosso país e diagnosticadas para o HIV. Hora de saber a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. A gente está sentindo um friozinho à noite agora aqui em São Paulo, né? Como é que fica a quarta-feira? Conta pra gente. Lá, esse friozinho em São Paulo continua amanhã nos próximos dias. Boa noite para você, boa noite, Amanda. Boa noite para todo mundo que está em casa. Olha, no centro do país o sol ainda aparece aí amanhã nos próximos dias, mas em alguns pontos tem bastante estabilidade e a temperatura não sobe muito. Olha, no sul, por exemplo, no Paraná, Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul ainda tem previsão de chuva e também não deve esquentar. Só em Santa Catarina que as temperaturas podem chegar até 28 graus, o tempo fica mais agradável. Agora, em São Paulo, a quarta-feira vai ser com o tempo fechado e com os termômetros na casa dos 26 graus. Na quinta-feira, 28 graus de máxima, na sexta volta para casa dos 22 e no sábado não passa dos 23 graus. No Rio de Janeiro, o tempo fica mais abafado, os termômetros alcançam 32 graus de máxima e não tem previsão de chuva por lá. Belo Horizonte, 27 graus, com tempo pouco estável, e Vitória, no Espírito Santo, 30 graus de máxima. Agora, no Nordeste, tem estabilidade em pontos do litoral, principalmente da Bahia. No interior, o tempo continua firme e sem previsão de chuva. Agora, na região norte, tem bastante instabilidade e com chuva com mais volume entre o Amazonas e Roraima. No centro do país, o sol aparece e não deve chover. Agora, nas temperaturas, a gente percebe que os termômetros alcançam 33 graus amanhã em Manaus. A mesma temperatura vale para Cuiabá, mas no sul do país os termômetros não passam dos 23 graus em Porto Alegre nessa quarta-feira. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Hoje essa chuva me pegou desprevenida, Igor, mas amanhã isso não vai acontecer. Amanhã não vai acontecer. Estarei preparada. Obrigada. O roubo e furto de alianças em São Paulo cresceu quase 70% no primeiro trimestre deste ano em relação a 2024. Um trabalho de 3 meses de investigação. A Operação Ouro Reverso apreendeu 16 alianças, quase 3 milhões em ouro e joias, além de R$ 157 mil em espécie.
O principal suspeito de chefiar uma dessas quadrilhas foi preso no começo de maio, na mansão onde morava na zona sul de São Paulo. Ele tinha uma velocidade, uma celeridade na vazão do ouro, principalmente de alianças, junto a lojas de ouro, principalmente no comércio paralelo, comércio informal, no centro de São Paulo e também em outros locais. Então, a manhã do crime, que já tinha sido presa não só por ser receptadora de celulares, mas também de joias roubadas, era um elo com o Rony, que fazia essa vazão das alianças junto a essas lojas que hoje estão sendo investigadas. Em fevereiro, um caso de tentativa de roubo aqui no Parque Continental, em Osasco, chamou a atenção pela brutalidade dos criminosos. 2 homens morderam o dedo e a mão de uma idosa enquanto ela corria nesta ciclovia para tentar arrancar a aliança dela. A minha unha ainda tá, ó, tá vendo? Essa unha aqui, essa unha aqui, ela tá quebrada, ó. E ainda tá crescendo a unha, porque na mordida ele quebrou a minha unha. E também mordeu toda a minha mão. Foram 4 fraturas em costelas e foram 3 fraturas em vértebras, mas foi na apófise da vértebra, na pontinha da vértebra, porque se tivesse pegado a vértebra mesmo, eu tinha ficado paraplégica, né? O que está se demonstrando é que eles derretem muito rapidamente esse ouro, principalmente essas joias, produto de roubo, né? Exatamente para tirar a origem ilícita da peça. Obrigado por sua companhia nesta terça-feira. Uma boa noite para você. Nos vemos amanhã a partir das 7h20 da noite. Até lá.